Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 75ª reunião ordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolés Filho, presente. Cláudia Aparecido Borba, presente. Danila Amâncio Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Sorena Almeida, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa ata? Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos para o pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Selene Almeida. Boa noite a todos os vereadores presentes. Boa noite, Boa vereadora. noite, vereadores dessa casa. Boa noite a todos que estão aqui hoje presentes. Prefeito em exercício também, Julinho Cavini, Silvio Félix. As meninas do CRAS, Val Matias. Todas sejam bem-vindas. E vocês aqui, os secretários, né, também, sejam todos bem-vindos. Hoje é para dar os parabéns, né, pela linda Semana do Idoso, né? Val aqui, a Josi, a Alessandra, Vidiane, todos que, né? Foi lindo demais e foi muito, muito, muito emocionante, né? Foi uma quinta-feira linda, maravilhosa, sexta também, né? Com nossos idosos presentes, né? E toda a equipe, né? E toda a parceria de todos os departamentos, lindo, maravilhoso. Aqui o Gerson, pelo festival lindo, maravilhoso, cada ano, né? Ficamos 2 anos parados, como foi dito, mas voltou com todo sucesso. Parabéns, Gerson, toda a equipe, todos os envolvidos, Douglas, Turismo, Rony aqui, parabéns a todos, porque teve ali uma parceria de todos os departamentos, né? Jonas, seja bem-vindo. Então, né, dá mesmo os parabéns, porque uma coisa linda, maravilhosa para o nosso município, e que agora, se Deus quiser, todo ano, né, continua. Então, a gente não pode deixar, né, de passar em branco, né, elogiar e agradecer esse, né, lindo, maravilhoso. Também agradecer a parceria do esporte, né, Fabrício e aqui o Juninho Cavini, Rony e o Silvio, pela parceria, né, de ontem, né, que levamos 2 atletas para participar de mais uma etapa da do Rio em Santa Rita do Sapucaí, né, foram 2 adolescentes, né, estive com eles lá o tempo todo, né, falamos muito da nossa cidade, da parceria, né, no que isso pode nos ajudar. Então, temos que agradecer realmente aquilo que está até feito, né, para os nossos adolescentes. Muito obrigada mais uma vez. Hoje é só, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos à segunda parte, para a apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 071/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, projeto de lei número 071/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 071/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, projeto de lei número 071/2022. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho. Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto o vereador Danila Amâncio Alberto Costa. Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como voto a vereadora Selene Almeida. Sim. O projeto de lei número 071/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis.
Leitura pelo secretário do projeto de lei número 072/2022. Por se tratar de segundo turno, os senhores vereadores dispensam a leitura? Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 072/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 072/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 072/2022. Como voto, o vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Como voto, o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto, o vereador Aristeu Brolés Filho. Sim. Como voto, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Como voto, o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto, o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como voto, a vereadora Selene Almeida. Sim. O projeto de lei número 072/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 075/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 075/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 075/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 075/2022. Como voto, o vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Como voto, o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto, o vereador Aristeu Brolés Filho. Sim. Como voto, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Como voto, o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto, o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como voto, a vereadora Selene Almeida. Sim. O projeto de lei número 075/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 073/2022. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Em discussão em segundo turno, projeto de lei número 073/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 073/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, projeto de lei número 073/2022. Como voto, o vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Como voto, o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto, o vereador Aristeu Brolés Filho. Sim. Como voto, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Como voto, o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto, o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como voto, a vereadora Selene Almeida. Sim. O projeto de lei número 073/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de resolução número 003/2022. Projeto de resolução número 003/2022. Aprova as contas do prefeito municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, exercício 2020. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, em nome do povo que representa, aprovou a sua mesa diretora, promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica aprovadas as contas do prefeito municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, exercício 2020. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Salas das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 22 dias de agosto de 2022. Vereadores Aristeu Brolés Filho, José Wilson Domingues e Danilo Amâncio Alberto Costa. Parecer prévio. Visto, relatados e discutidos estes autos, deliberam os excelentíssimos senhores conselheiros da segunda Câmara, por unanimidade, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, diante das razões expendidas na proposta de voto do relator em emitir,
Parecer prévio. Pela aprovação das contas anuais, de responsabilidade do senhor Silvio Antônio Félix, prefeito municipal de Bueno Brandão, no exercício de 2022, com fundamento no disposto no artigo 45, inciso 1, da Lei Orgânica, o artigo 240, inciso 1, do Regimento Interno, e com a base dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fundamentação, uma vez que os créditos adicionais abertos sem recursos disponíveis representaram o percentual ínfimo de 0,03% das despesas fixas, sem prejuízo das recomendações constantes no inteiro teor deste parecer. Inciso 2. Determinar cumprimento aos dispositivos regimentais e às medidas legais cabíveis, o arquivamento dos autos. Votaram, nos termos acima, o conselheiro Cláudio Couto Terrão, o conselheiro em exercício Adonias Monteiros e o conselheiro presidente Vanderlei Avila. Presente a sessão, a procuradora Sara Meiberg. Plenário governador Milton Campos, 26 de maio de 2022. Só ler para mim aqui, ó. Aprovação das contas do Silvio Antônio Félix, prefeito municipal de Bueno Brandão, no exercício 2020. Se leu 2022. É só para ficar gravado. Pela aprovação das contas anuais, de responsabilidade do senhor Silvio Antônio Félix, prefeito municipal de Bueno Brandão, no exercício de 2020. Devido à extensão do parecer prévio do Tribunal de Contas, não será realizada a leitura, mas, como é de conhecimento dos senhores vereadores, informo que o parecer prévio do Tribunal de Contas é favorável à aprovação das contas do exercício de 2020. São 12 folhas, então, fica aqui já a aprovação, né, pelo Tribunal de Contas e também pela mesa diretora da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Discussão em primeiro turno do projeto de resolução número 003/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de resolução? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, vereador. Os vereadores, os quais cumprimento o nome do senhor presidente, a quem se encontra no plenário, funcionários da casa e quem nos acompanha pela transmissão da Câmara Municipal. Eu quero enfatizar aqui, no relatório do Tribunal de Contas, a questão que vem a basear, e me baseei nos últimos votos, em especial nas aberturas de crédito suplementar. Existem outras peças aqui para que a gente possa trazer à tona, mas não é o caso, até porque, por exemplo, o cumprimento das metas do Plano Municipal de Educação, mas nós sabemos, por exemplo, a dificuldade que o município está detendo de término, por exemplo, da creche. Então, não é somente da responsabilidade do município essa questão. Nós sabemos o quão o governo federal dificultou a vida dos entes municipais, inclusive Bueno Brandão. Então, nesse sentido, não vou ficar tecendo maiores comentários. No inciso 2º, inciso 2, melhor dizendo, da fundamentação, com base nas normas gerais de auditoria pública da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, bem como em normas brasileiras de contabilidade, otimizou-se a análise de prestações de contas municipais através de seletividade e da racionalidade de matérias relevantes e de maior materialidade. E assim, passa-se ao posicionamento, o qual vou tentar resumir ao máximo. A lei orçamentária fixou a despesa no valor de R$40 milhões para o ano de 2020. O artigo 2º da referida lei orçamentária anual autorizou a abertura de crédito adicional em 25%. Contudo, me lembro muito bem naquela oportunidade, que inclusive o senhor Francisco comentou, que o Executivo Municipal detinha de uma certa dificuldade para finalizar o ano, e aí eu mesmo propus dentro da Prefeitura que enviasse mais 5% para que a Câmara aprovasse e finalizasse as contas daquele exercício, e assim foi feito através da Lei Municipal 2.347, aqui encontra também num dos parágrafos.
Assim, no que diz respeito ao limite de abertura de créditos suplementares autorizados na LOA, embora, e deixa destacado entre vírgulas, embora não haja legislação que normatize a matéria, entende-se como razoável um limite de até 20% das dotações orçamentárias, e que, em princípio, denota um bom planejamento. Eu já comentei isso na semana passada, e volto aqui a frisar, porque determinados ministros falam até 30%. Neste relatório, trouxe até 20%. Então, eis também a dificuldade dos legisladores municipais de trabalhar com a matéria. Nós não sabemos exatamente qual é o percentual que a gente deve confiar ou a gente deve basear. Por outro lado, um bom planejamento orçamentário não se limita, essa informação eu não sabia, importante, apenas no percentual de abertura de créditos suplementares, mas sim também na previsão da receita. Tendo em vista que ela é limitada e por isso mesmo é parâmetro para a fixação da despesa, pois a mesma quantia de receita, a mesma quantia de despesa, deve ser orçada com bastante critério, adotando como base de arrecadação dos últimos 3 exercícios e sem olvidar da realidade econômica do país. Segundo os dados extraídos do SICOM de 2020, verificou-se que a arrecadação deficitária, conforme demonstra no quadro, foi previsto 40 milhões e teve uma arrecadação a menos de 6 milhões e 361 mil e mais alguns reais. E a receita arrecadada, 33 milhões, e a receita arrecadada, a despesa executada de 32 milhões, um superávit orçamentário de 1 milhão e 562 mil. Ou seja, o relatório do Tribunal de Contas, além de nos abrir os olhos, chamar a atenção da Câmara Municipal sobre a questão de créditos suplementares, também trouxe a informação da execução do valor que vai dentro da peça orçamentária, que deve ser o mais próximo possível da realidade do município. Importante ressaltar que é possível alteração do orçamento por meio de abertura de créditos suplementares e realização de realocações orçamentárias. Porém, essa alteração orçamentária deve ser realizada evitando-se o excesso de autorizações. Cabe naquilo que eu já mencionei em várias outras reuniões ordinárias aqui, inclusive extraordinárias. Deixa eu pegar uma... Esta lei complementar estabelece, no caso a 101 de 2000, normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe-se ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. E eles grifaram aqui algumas palavras. Por fim, recomenda-se ao Executivo Municipal que, ao elaborar o projeto da LOA, um dos instrumentos essenciais de planejamento deverá fazê-lo o mais possível próximo da realidade de sua municipalidade, com o intuito de se evitar limite excessivo para abertura de créditos suplementares. E no que diz respeito à previsão de receita, recomenda-se que sejam observadas as disposições do artigo 22 da lei número 4.320 do ano de 1964, concomitante aos artigos 11 e 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, é por aqui que eu me embaso quando eu vou fazer os votos referentes a créditos suplementares. E, por fim, numa outra parte da peça do relatório, menciona a abertura de um crédito suplementar, porém sem a receita devida, mas que o valor é ínfimo e eles entendem que, pela irrelevância do valor, as contas devem ser aprovadas. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Senhor presidente, Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. esse projeto de resolução, né, 003 de 2022, que aprova as contas do prefeito, né, em todo aqui o seu relatório, né, se destaca, no meu entendimento, 2 parágrafos muito importantes, que já diz tudo sobre a prestação de conta. O relatório de controle interno apresentado foi de regularidade das contas e abordou todos os itens exigidos na Instrução Normativa número 4 de 2017. A unidade técnica, com base nas diretrizes definidas por esse Tribunal de Contas, propôs a aprovação das contas, conforme o artigo 45 do parágrafo 1º da Lei Complementar número 102 de 2008, e ainda apresentou recomendações. Então, eu sou, né, de inteiro, sou a favor, né, porque nesses 2 parágrafos
de estudo sobre esse relatório, né, do Tribunal de Contas. Obrigada. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de resolução número 003/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de resolução número 003/2022. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolese Filho. Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto o vereador Danila Mâncio Alberto Costa. Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como voto a vereadora Selene Almeida. Sim. O projeto de resolução número 003/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 031/2022. Projeto de lei complementar número 031, de 1º de setembro de 2022. Modifica o dispositivo da lei complementar número 1796 de 2009. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei complementar. Artigo 1º. A tabela corrigida do artigo 1º da lei complementar número 1796 de dezembro de 2009 passa a vigorar com a nova redação da seguinte forma. Função: orientador social para os grupos ofertados no CRAS. Quantidade: 2. Requisitos: escolaridade. 1º, nível médio completo. 2º, capacidade física para o cargo. 3º, idade mínima de 18 anos. Atribuições: 1º, acompanhar atividade com os jovens sobre temas transversais. 2º, planejar e realizar dinâmicas de grupo integrado cultura, esporte e lazer. 3º, planejar e realizar ações socioeducativas sobre a escola. 4º, planejar e realizar ações socioeducativas sobre famílias. Carga horária, 40 horas. Vencimento por mês, R$ 1.212. Orientador social. Quantidade: 1. Requisitos: escolaridade. Curso superior completo, devidamente reconhecido pelo MEC na área de pedagogia. Capacidade física para o cargo, idade mínima de 22 anos. Carga horária, 40 horas semanais. Vencimento, R$ 1.700 por mês. Atribuições: planejar atividades a serem desenvolvidas em todas as faixas etárias. Montar grade horária, elaborar planejamento pedagógico, relatórios mensais e anuais, integrar os orientadores sociais de nível médio nas oficinas e no planejamento, apropriar dos temas transversais proposto e desenvolver métodos e técnicas de trabalho buscando articulação entre forma e conteúdo. Teoria e prática, adequados ao perfil dos jovens de cada coletivo e à realidade social. Desenvolver atividades socioeducativas e de convivências e socialização visando atenção, defesa e garantia de direitos e proteção dos indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família. Desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais. Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social. Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e buscar atividades. Atuar na recepção dos usuários, possibilitando ambiência acolhedora. Apoiar na identificação e registro
de necessidade e demandas dos usuários, individual ou familiar, participar das reuniões de equipes para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado, desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de veículos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas, apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidade, informar, sensibilizar, encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso à participação em cursos de formação e qualificação profissional, programa e projeto de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra, acompanhar o ingresso, frequências e o desempenho dos usuários do curso por meio de registros periódicos, apoiar no desenvolvimento mapas de oportunidades e demandas. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, 1º de setembro de 2022. Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal em exercício. Justificativa. Esta proposta de lei por objetivo atualizar e adequar a situação de 2 cargos previstos no corpo técnico do Departamento de Assistência Social, que atende à unidade do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. A atualização e adequação é referente à tabela que conta na Lei Complementar número 1796, de dezembro de 2009, que traz a descrição dos 2 cargos. Ao tempo da Lei Complementar citada acima, o salário mínimo possuía base de cálculo distinta da atual, ficando evidente que os valores de vencimentos para os cargos citados na lei não são capazes de contemplar as mínimas necessidades monetárias de um trabalhador em 2022. A Lei Complementar de 2009, além de se demonstrar desatualizada, também se demonstra inadequada naquilo que tange requisitos para os cargos e cargas horárias, uma vez que a idade mínima para os cargos citados estão elevados demais. Não obstante, o cargo de orientador social no nível superior possui 25 atribuições que demonstram seus graus de expertise para quem o ocupa. Sendo necessário adequar um vencimento apropriado, destaca-se ainda a carga horária empregada para o cargo de orientador social de nível médio é muito reduzida diante das demandas observadas. Diante disso, faz necessária a atualização e adequação da lei para melhor atender a população de Bueno Brandão, Minas Gerais, e assim atingir o principal objetivo da administração pública, o bem comum. À vista do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares nessa iniciativa. Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, 1º de setembro de 2022, Lorival Cavino Júnior, Prefeito Municipal em exercício. Só fala que acompanha a estimativa de impacto. O projeto vem acompanhado da estimativa de impacto orçamentário financeiro referente à lei modificada e disposto na Lei Complementar número 1796 de 2009. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei complementar número 031/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Bom, nível para o orientador social do CRAS, teve a redução, né, da escolaridade de nível superior para nível médio. A quantidade de vagas continua a mesma, né, e de 21 anos a redução para 18. E também aí teve um movimento contrário, né, de 20 horas indo para 40, né? Eu até achei que tivesse vindo errado, mas aí com a justificativa explicou-se, porque visto as atribuições, as 20 horas não são suficientes. Eu só quero aqui pontuar uma questão
Porque a gente olha aqui, nível médio, completo, né, capacidade física e idade mínima de 18 anos. Eu até, vou ser muito sincero, até espero que esse projeto volte depois, e eu vou explicar o porquê. Né? Hoje, uma pessoa de nível médio vai dobrar a carga horária para ganhar R$ 1.212, poderia olhar de forma diferente. O município tem valores para poder pagar mais. Tá? Eu vejo dessa forma. Porque nós estamos dobrando a carga horária aqui. Né? Apesar de ser 2 vagas, isso pouco importa. Nós estamos aqui dobrando a carga horária. Então, na minha visão, se eu pego hoje uma pessoa de nível médio, até fosse nível fundamental, já ganhar só um salário mínimo hoje pelo preço que estão as coisas, é pouco. Tá? Eu estou sendo muito sincero aqui. Né? Eu vou votar o projeto favorável da forma que se encontra, mas fica aqui o meu pedido. Que volte o projeto alterando os valores, porque a gente não pode fazer isso por aqui. Né? Mas que altere os valores. E mesma situação para o orientador social. O curso superior completo, com reconhecimento no MEC, com 40 horas semanais e ganhar R$ 1.700, também é pouco. Ainda mais com, igual a própria justificativa falou, com 25 atribuições. Estou sendo aqui muito sincero. Então, eu espero que o Executivo, aproveitar a presença do senhor prefeito, que possa enviar para nós novamente, alterando os valores, adequando. É lógico que nós estamos falando aqui de 2 cargos aqui, no caso, 3 vagas. Isso, eu quero estender isso para os demais, mas nós estamos tratando especificamente daqui. Vou votar favorável ao projeto, porque acho importantes alterações, principalmente a redução de superior para médio e também de 21 para 18, ampliando o leque de possibilidade de contratações. E também a questão de 40 horas, votarei favorável pela explicação na justificativa. Mas fica aqui o meu pedido em relação aos vencimentos. Mais alguém quer fazer a Senhor palavra? presidente, Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. é mais um projeto, né, de suma importância, né? Mas realmente o salário deixa a desejar. Né? Porque uma carga horária de 40 horas semanais, né, para um salário mínimo apenas, né, é muito pouco. Então, tenho certeza, né, que vão rever com carinho, né, e futuramente, né, voltar aqui para nós aprovarmos. Como também o orientador social, né, para quem tem que ter uma pedagogia, tem que ter a capacidade física, né, para o cargo, para 25 atribuições, né, e conhecemos o trabalho deles, que são com os grupos, né, com os grupos do CRAS, todos os grupos do CRAS, todos. E sabemos também que trabalha também com os grupos, né, com as crianças de APAI, Casa da Criança, com nossos idosos no Recanto. Então, essas 40 horas semanais é puxada para um salário de 1.700, como também 40 horas é muito puxado para um salário mínimo. Então, que seja revisto com carinho, né, porque é uma área, assim, de orientador social. É uma área, responsabilidade demais, né, que vão trabalhar com nossos idosos, crianças e adolescentes, né, e isso é feito por amor, né, porque o salário deixa a desejar. Muito obrigada. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 031/2022, está encerrada a discussão. Em votação, primeiro turno, projeto de lei complementar número 031/2022. Como voto, o vereador Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Como voto, o vereador Antônio Marcos Martins. Sim, senhor presidente. Como voto, o vereador Aristeu Brolés Filho. Sim. Como voto, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Como voto, o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto, o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como voto, a vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 031/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 074/2022. Projeto de lei número 074, de 31 de agosto de 2022. Dispõe sobre autorização para que o município de Bueno Brandão, Minas Gerais, possa efetuar a cessão de uso gratuito à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Bueno Brandão, Minas Gerais, e das outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica autorizado ao município de Bueno Brandão, Minas Gerais,
a ceder de forma gratuita e pelo prazo de 10 anos, prorrogáveis por iguais períodos, sempre que o interesse público o permitir, em face da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Bueno Brandão, devidamente inscrita no CNPJ número 40.797.194/0001-12, mediante termos da cessão de uso gratuito ou uso da área de imóvel com suas respectivas benfeitorias, e dos maquinários e equipamentos abaixo, descrito pertencente aos Departamentos de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Vejamos, parágrafo 1º. Um terreno com a área de 3,63 hectares cede tão somente a área de 234 metros, com edificação de um galpão de triagem de 140 metros, uma cozinha de 24 metros e um barracão de apoio de 70 metros, sendo este barracão de estrutura metálica com tela de galinheiro, com fechamentos laterais em alvenaria. O telhado é composto também de estrutura metálica com telhas metálicas na cor branca, de modo a diminuir a presença do calor. Piso com concreto polido, 2 banheiros iguais, um masculino e outro feminino, sendo o referido bem localizado no bairro Barba de Lima, zona rural de Bueno Brandão, Minas Gerais. Parágrafo 2º. Uma cadeira em fórmica, ferro 13, seminovo ou novo, plaqueta de 03367. Parágrafo 3º. Uma mesa de reunião retangular com acabamento em perfil de borracha na mesma cor do pé, fabricada em MDP de 15 mm, medindo 1,80 m de comprimento por 90 de profundidade, por 74 de altura. Plaqueta de número 04097. Parágrafo 4º. Uma cadeira com estofado, plaqueta de número 05603. Parágrafo 5º. Uma cadeira almofada, sem rodas, plaqueta de número 5669. Parágrafo 6º. Uma mesa de esteira de separação, plaqueta de número 06897. Parágrafo 7º. Uma empilhadeira hidráulica, elevador de cargas, capacidade mínima de meia tonelada, descrição de capacidade de cargas 1.500 kg, plaqueta de número 08148. Parágrafo 8º. Uma elevação 1.600 mm, comprimento útil de carve, prensa hidráulica, plaqueta de número 08369. Parágrafo 9º. Uma moega com esteira, plaqueta de número 2733. Parágrafo 10. Uma balança de piso, plaqueta de número 01732. Artigo 2º. A cessão de direito de uso de bem público objetivo desta lei far-se observando o regramento de uso de bem público, assim como as regras de direito administrativo, mediante as condições estabelecidas em termos da cessão de direito de uso. Parágrafo 1º. Os bens descritos no artigo 1º são para uso exclusivo da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Bueno Brandão, ficando vedada a outras destinações sem prévia autorização do município. E a presente cessão de uso se dará mediante contrato de cessão de uso gratuito, nos moldes da minuta do instrumento de concessão, presente no anexo único, parte integrante desta lei. Parágrafo 2º. Os equipamentos deverão ser usados somente para os fins de limpeza urbanas no município de Bueno Brandão, Minas Gerais, com a coleta de lixo reciclável sendo realizada diariamente com a ajuda de entidades nos lagradouros públicos, praças, feiras, áreas residenciais e outras. Artigo 3º. Fica ao cargo da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Bueno Brandão as despesas decorrentes de acidentes, materiais ou pessoais, ficando o município isento de qualquer envolvimento ou ônus com terceiros. Artigo 4º. Quando devidamente comprovado que os bens
não mais oferecem condições de uso. A associação deverá comunicar imediatamente ao município, o qual adotará procedimentos legais para a devida baixa no patrimônio municipal. Artigo 5º. A cessão de direitos real e o uso dos citados bens imóveis, não transfere, em hipótese alguma, a propriedade do mesmo à concessionária, sendo expressamente vedado e concessionária vender, locar, trocar ou transferir, seja por meio oneroso ou gratuito, os citados imóveis. Artigo 6º. Fica dispensada a licitação para a sessão tratada nesta lei, nos termos do parágrafo 1º do artigo 97 da Lei Orgânica Municipal de Bueno Brandão, em virtude de relevante interesse público que envolve a presente sessão. Artigo 7º. O critério do Poder Executivo poderão ser citados outros bens, serviços e equipamentos em favor da cessionaria e desde que para atendimento exclusivo da sua finalidade precípios. Artigo 8º. A concessão poderá ser cancelada, a critério do Poder Executivo, nas seguintes hipóteses. Inciso 1º. Posterior relevante interesse público, o qual deverá ser devidamente comprovado. Inciso 2º. Extinção, dissolução da Associação de Catadores de Bueno Brandão, Minas Gerais. Inciso 3. Inobservância das condições estabelecidas nessa lei ou nas cláusulas que constarem no contrato de concessão a título gratuito, conforme minuta presente no anexo único. Artigo 9º. Fim do prazo estabelecido no caput do artigo 1º desta lei, desde que não prorrogado, bem como na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo anterior. Os imóveis e imóveis serão restituídos ao município, incorporando-se ao seu patrimônio todas as benfeitorias construídas nos imóveis, ainda que necessária, independentemente de qualquer indenização, seja a que título for. Artigo 10. O termo da cessão de uso firmado entre as partes fica fazendo parte integrante desta lei. Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Bueno Brandão, 31 de agosto de 2022. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. O município de Bueno Brandão é composto de aproximadamente por 11.200 habitantes. Consequentemente, gera resíduos sólidos e atrai para si a obrigação de dar destinação final responsável ao lixo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, também conhecida como Lei 12.305/2010, busca organizar e regular a forma com que o país lida com os resíduos. Ela exige transparência de setores públicos e privados no que diz respeito ao gerenciamento desse lixo. Esta política propõe a prática de hábitos sustentáveis de consumo, além de conter instrumentos que incentivam a reciclagem e o reaproveitamento de resíduos sólidos, bem como destinação ambientalmente correta dos dejetos e até o fim dos lixões. Visando cumprir essas disposições da lei, que o município de Bueno Brandão, Minas Gerais, tem encaminhado os resíduos sólidos a aterro sanitário devidamente legalizado. No entanto, conforme é sabido, tal modalidade é onerosa ao município. Entretanto, a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Bueno Brandão vem desenvolvendo um belíssimo trabalho no que diz respeito à ajuda na coleta no lixo reciclável e na seleção dos materiais, oportunizando uma diminuição no montante do lixo a ser descartado em aterro sanitário. Tal trabalho é de interesse público e tem sido fundamental na manutenção de uma cidade limpa e organizada, contribuindo com o meio ambiente, além de impactar possivelmente na diminuição dos gastos, pois, com o trabalho dos catadores da associação, acarreta uma redução significativa na quantidade de resíduos sólidos que é encaminhado ao aterro sanitário. No entanto, por razões de ausência de recursos próprios, a associação depende da colaboração do município para seu perfeito funcionamento e que torna indispensável a cessão dos bens
elencados. Antes o oposto, presente o requisito do interesse público, requer o recebimento do projeto e posterior aprovação pela Sagrada Casa de Lei, contando com a colaboração para o fim de permanecermos e constituirmos a cada dia uma cidade mais limpa e consciente. Bueno Brandão, Minas Gerais, 31 de agosto de 2022. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Faz parte do projeto anexo único a minuta de contrato de cessão de uso gratuito. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 074/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Com a Associação dos Catadores de Materiais, né, reciclados, e juntamente com a Prefeitura, seria uma parceria, certo? Né? Porque aqui diz assim, né? No entanto, por razões de ausência de recursos próprios, a associação depende da colaboração do município, né, para o seu perfeito funcionamento, e se torna indispensável a cessão dos benefícios elencados. Né? Então, é mais que justo, né, que nós aprovamos esse projeto, né, porque em parceria com essa associação, né, vai diminuir até os lixos, né, que são levados para o aterro. Né? Então, é de grande importância, realmente, para o nosso município, essa parceria. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. O projeto, no corpo do projeto, né, porque fala corpo, porque a minuta encontra-se anexa. Né? Quando fala das avarias por acidentes. Dentro do projeto fala das avarias por acidentes, mas não pelo desgaste. Contudo, isso encontra-se dentro da minuta. Então, fica ali contemplado, completado. Né? O que me preocupa um pouco aqui é o artigo 7º. A critério do Poder Executivo, poderão ser cedidos outros bens. Serviços. Nesse caso, nós não estamos tratando de serviços, nós estamos tratando de bens. Um imóvel e bens móveis. Né? E equipamentos. Né? A critério do Poder Executivo. Isso aqui como se fosse um jabuti, que se a gente pode chamar, que eles usam muito no Congresso Nacional. Dessa forma, eu penso que, então, não precisaria necessariamente de um projeto de lei. Se tem a cessão de outros bens, pode ser que às vezes o município ainda não adquiriu, mas que tenha o crivo novamente da Câmara Municipal. Né? Porque, olha para você ver, nós estamos aqui dando um cheque em branco para demais equipamentos. A critério do Poder Executivo, poderão ser cedidos outros bens, serviços e equipamentos em favor da cessionária. Não estou falando aqui que o Executivo Municipal está usando de má fé. Não é isso. Mas nós precisamos ter o controle, a sociedade precisa ter o controle de quais equipamentos serão cedidos. Por isso que se precisa do aval legislativo. E esse artigo 7º me preocupa nessa questão. Né? Não sou contrário ao projeto, muito pelo contrário, sou a favor. Mas esse artigo 7º me preocupa, é um cheque em branco. Nós não sabemos o que pode ocorrer no futuro. Né? Então, nesse sentido, eu apresento uma emenda modificativa oral, no caso aqui, uma emenda modificativa não, uma emenda supressiva oral para nós extrairmos esse artigo 7º, e a Câmara está à disposição do Executivo para a cessão de outros equipamentos que vierem a ser necessários. Mas nesse caso aqui, né, o artigo 7º é uma carta, é um cheque em branco. Né? Os demais não tem pontuação a fazer, mas esse artigo 7º, ao meu ver, é muito perigoso nesse sentido. Né? Não estou falando aqui, não estou acusando ninguém de má fé, por gentileza, por favor. Apenas, né, a Câmara e os demais integrantes da sociedade, é importante que tenham o controle de quais equipamentos estão sendo cedidos ou poderão ser cedidos através de lei. Apenas isso. Então, eu apresento, né, posterior a ser votado pelos demais edis, essa questão da supressão do artigo 7º.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Sim. Mas aqui diz assim, ó, desde que para o atendimento exclusivo de suas finalidades. Sim. Não, mas não pode ser diferente das finalidades que se encontram no projeto de lei mesmo. Tem que ser dentro dessas finalidades. A questão aqui, eu não estou falando das finalidades, e sim estou falando do cheque em branco de quais equipamentos que poderão ser cedidos, além dos que já estão aqui listados. A finalidade não pode ser diferente. Se trata de uma associação de catadores do serviço do manejo de resíduos sólidos, tem que ser somente para essas finalidades mesmo. Agora, quais equipamentos que poderão ser novamente cedidos para essas finalidades que a Câmara Municipal e os demais integrantes da sociedade não têm o controle? É somente isso. Não tem nada de demasia da minha parte na supressão desse artigo 7º. Inclusive, fica até, para a parte do Executivo Municipal, fica até mais garantido para o Executivo Municipal, estando dentro de uma legislação. Pode, por exemplo, amanhã vai ceder outro equipamento. Altera, porventura, esta lei que está por ser aprovada em 2 turnos. Simples assim, como a gente já alterou as anteriores. Vereadora. Mas aqui, ó, poderão ser cedidos. Então, tira esses outros bens, né? Poderão ser cedidos serviços e equipamentos em favor. No meu entendimento. Mas a explicação do vereador é plausível, né? Mas também entendo que, como é uma associação de catadores, né, de lixos recicláveis, não tem que fornecer outro tipo de equipamento a não ser de interesse do equipamento, né, da função, né? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 074/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei número 074/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 074/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 076/2022. O Marco propôs a emenda. Tá. Desculpa, vereador, vamos colocar a emenda. Sem problema, senhor presidente. Vamos colocar em discussão a votação a emenda supressiva oral ao projeto de lei número 074/2022. Em discussão em primeiro turno, a emenda supressiva oral ao projeto de lei número 074/2022. Algum vereador ou vereador gostaria de falar sobre essa emenda? Senhor presidente, Com a palavra, vereador Antônio Marcos. apenas ratificando somente o artigo 7º. Sétima. Obrigado, senhor presidente. Em discussão em primeiro turno, a emenda supressiva oral ao projeto de lei número 074, que comenta o seu artigo 7º. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa emenda do artigo 7º? Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda supressiva oral ao projeto de lei número 074/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, a emenda supressiva oral ao projeto de lei número 74/2022, que contempla o seu artigo 7º. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Não. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Não. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Não.
Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Não. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Não. A emenda supressiva oral ao projeto de lei número 074/2022 obteve como não 5 votos contrários e a favor 3 votos. Portanto, a emenda não foi aprovada. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 076/2022. Projeto de lei número 076/2022. Altera as disposições da lei número 1798/2009 e das outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O caput do artigo 4º da lei número 1798, de 20 de dezembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. O programa de incentivo de que trata esta lei abrange a utilização de imóveis públicos, o pagamento de aluguéis aos empreendimentos econômicos, bem como a isenção do ISSQN pelo prazo de até 10 anos, prorrogáveis por até 15 anos. Artigo 2º. Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei 1796, de 21 de dezembro de 2009. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 5 de setembro de 2022, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal em exercício. Justificativa. Tenho presente proposição o intuito de alterar as disposições da Lei 1798, de 21 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Social do município e estabelece outras providências. Assim, está se alterando o artigo 4º da lei em questão, que prevê o prazo dos benefícios por 10 anos para possibilitar que ocorra prorrogação do mesmo por até mais 15 anos, caso haja interesse por parte do município. Isto é um incentivo ainda maior para as indústrias que pretendem se instalar no município, pois depois de instaladas aqui, com todo o investimento que tiverem, estiver sendo vantajoso tanto para eles quanto para o município. Poderão continuar com os benefícios por um prazo maior. Também está se alterando a possibilidade da utilização de apenas prédios públicos para imóveis públicos, para que empresas que desejam utilizar imóveis do município, nos quais ainda não haja edificação, possam fazê-lo. Assim, com a imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça em regime de urgência e, afinal, aprovem. Atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal em exercício. Está certinho, 1798. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 076/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 076/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei número 076/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim.
Como vota o vereador Antônio Marcos Martins. Pela importância, sim, senhor presidente. Vereador, desculpa só, o voto foi? Sim, Sim. pela importância, sim, senhor presidente. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho. Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como vota o vereador Danila Mâncio Alberto Costa. Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 076/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 077/2022. Projeto de Lei 077, de 25 de agosto de 2022. Altera o artigo 3º da Lei 1299, de 1997, que cria o Conselho Municipal de Habitação e das outras providências. A Câmara Municipal aprovou e eu, Silvio Antônio Félix, prefeito do município de Bueno Brandão, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 3º da Lei Municipal número 1299, de 22 de agosto de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Habitação será composto por: primeiro, 1. Prefeito Municipal. 2º. Secretário de Administração e Planejamento. 3º. O Engenheiro Municipal. 4º. O Secretário de Assistência Social. 5. Um representante da Associação Comercial ou Industrial. 6º. 2 representantes da sociedade civil. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Bueno Brandão, 8 de setembro de 2022. Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal em exercício. Justificativo. O presente projeto de lei estabelece a alteração da Lei Municipal 1299, de 1997, no que dispõe quando o Conselho Municipal de Habitação e da outras providências. Trata-se da alteração que objetiva dar continuidade à intenção original do legislador à época da elaboração do diploma legal, ou seja, criar o Conselho. No entanto, a redação da Lei 1299 de 1997 possui deficiências que necessitam ser sanadas, razão pela qual necessita de complementação. Destarte a inquestionável responsabilidade do município frente à regulamentação do assunto e tomada providências para atender à finalidade do instrumento legislativo. Assim, o projeto de lei enviado a essa Egrégia Casa tem como objetivo modificar, em parte, a redação da Lei 1299 de 1997, ao ponto que vai sendo alterado na respectiva lei e a parte que corresponde à composição do Conselho, buscando compor o Conselho dentro da realidade do município e da constitucionalidade. Com a devida vênia, o município de Bueno Brandão não possui representante da Associação de Bairros, requisito que é indispensável na redação atual é a presença de participação de vereadores. É inconstitucional, pois os conselhos municipais são organismos que compõem a estrutura do Poder Executivo. O princípio da independência de atuação dos dois órgãos de governo municipal impede que os membros da Câmara de Vereadores se vinculem ao chefe do Executivo Municipal. Tal participação afronta o artigo 2º da Constituição Federal, que trata da separação e harmonia dos poderes, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, acrescentando em seu parágrafo 2º a vedação de que o cidadão investido na função de um dos poderes exerça a de outro. Sendo assim, faz necessário que seja alterada a redação para adequar a realidade do município de Bueno Brandão e, consequentemente, o projeto atender à sua finalidade. As demais alterações são adequar a redação aos termos atuais da Lei 2.528/2022. Isto posto, a alteração de parte da Lei 1.299, de 1997, à medida que se faz necessário. Aproveito a oportunidade para renovar votos de estima e consideração. Bueno Brandão, Minas Gerais, 8 de setembro de 2022. Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal em exercício.
Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 077/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Senhor presidente, por gentileza. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Sinteticamente, o projeto tira o diretor do Departamento de Finanças, né? E passa aqui para o secretário da Assistência Social, o que faz jus, porque o secretário de Assistência Social tem muito mais relação ao assunto do que o Departamento de Finanças, né? Com todo o respeito ao secretário do Departamento de Finanças, mas é outra finalidade, né? E também aqui mantém os 2 representantes da sociedade civil e suprime parte que deveria ser pelo menos um representante de associações de bairros devidamente legalizado. Tira essa parte aqui, é correto, porque isso dificulta a presença, a participação de pessoas de associações de bairros. Então está correto, né? Eu só quero aqui fazer um adendo sobre esse assunto, porque em campanha eleitoral a gente sempre escuta demandas e também a gente tem que expedir algumas explicações. E como nós estamos falando aqui de habitação, e o problema de habitação no município ele é recorrente, mas aí é uma questão importante, porque o Conselho tem que pautar sobre isso, é a questão, primeiro, né, o preço dos aluguéis em Bueno Brandão, que o pessoal cobra muito sobre a questão. Segundo, eles estão pensando que, algumas pessoas estão pensando, não todas, que a questão da proibição de construções em áreas menores na área rural é responsabilidade da prefeitura. O que cabe à prefeitura, neste caso, é a fiscalização concomitante com o Poder Judiciário. Mas é bom deixar bem claro que essa questão é federal. Nós estamos tratando do Estatuto da Terra, uma lei de 1964. E deixar bem claro também que a área urbana tem a finalidade da moradia. A área rural tem a finalidade da produção. Ah, mas o cidadão, coitado, para ele comprar um lote na cidade é muito caro. Realmente. O porquê? Uma falta de uma política pública para cobrar de quem tem lote vago um IPTU caro. Porque aí a gente acaba com essa especulação imobiliária que tem dentro de Bueno Brandão. Porque algumas pessoas compram e sentam em cima dos lotes. E aí, os que têm menos poder aquisitivo não conseguem adquiri-lo para construir a tão sonhada moradia. A verdade é essa. É isso que está acontecendo. Então, nós temos aqui algumas lacunas a serem resolvidas por parte de habitação. Mas, e qual... Nós queremos resolver um problema gerando outro? Nós vamos querer resolver o problema de um cidadão urbano, por exemplo, que precisa da sua moradia para a sua família, e sem ter nenhum vínculo com a terra, e nós vamos colocá-lo numa área rural, sem infraestrutura, como a gente tem visto em alguns pontos do município. Nós não estamos resolvendo um problema, nós estamos criando outro. Aumento de lixo, aumento de esgoto, aumento de trânsito, impacto de vizinhança, maior consumo de água. Nós sabemos que como nós estamos com dificuldade de produção de água. Essa questão de habitação, ela tem que ser tratada de forma diferente no nosso município. O poder público, por exemplo, está tentando fazer 100 lotes populares. Infelizmente, a obra está parada por motivos que até fogem do controle do poder público. Questão de empreiteira, pelo que eu fiquei sabendo. Mas está tentando. Aí sim. Se as pessoas estão com dificuldades, vamos fazer uma política pública de habitação de baixa renda. Munhoz anunciou hoje na publicação da prefeitura que adquiriu mais de 2 alqueires para poder fazer casa. Aí sim, aí nós estamos fazendo a cidade crescer de maneira homogênea e estamos resolvendo o problema de moradia e não criando um problema, colocando um cidadão que não tem um vínculo com a terra numa situação que vai lhe causar mais problema. Ele sai do aluguel, mas causa mais problema. O cidadão não tem o dinheiro para pagar o aluguel. Ele vai ter o dinheiro, será que vai ter o veículo para vir trabalhar até a cidade, por exemplo? Está vendo como que a situação é muito mais ampla do que a gente pensa? Então, a mudança do Conselho de Habitação é importante para discutirmos essas questões que eu venho apontando. Então, essa questão de diminuir a área rural está dentro da lei federal. O parcelamento é federal. Na nossa região, é 20 mil metros. Existem possibilidades?
Eu expliquei para a pessoa. O agricultor familiar, ele tem a possibilidade do desmembramento menor. Mas o que acontece, certas pessoas querem se passar por produtor familiar, agricultor familiar, para comprar o seu pedaço menor para efeitos de lazer. É isso que vem acontecendo. Muito poucos casos que são realmente para habitação. Eu conheço casos de parcelamento irregular de pessoas que têm residência na área urbana e compram na área rural para lazer. E às vezes estão alugando as suas residências dentro da área urbana para ir para a roça. Nós estamos resolvendo o problema? Não, nós estamos causando outros. Então, o Conselho Municipal de Habitação tem que ficar ciente dessas questões. Habitação é um problema sério que está acontecendo em Bueno Brandão. IPTU caro para lote vago. A gente diminui a especulação imobiliária. Política pública urbana de habitação para pessoas de baixa renda. E fiscalização eficiente para esses loteamentos irregulares. Esse é o caminho para nós não virarmos uma maior dor de cabeça do que nós já temos tendo. Eu não quero mencionar nomes aqui. Não quero mencionar. Mas municípios vizinhos vêm sofrendo constantemente, inclusive com o aumento da violência, por causa de aumento de loteamento irregular em área rural. Nós sabemos. Né? Basta nós fazermos uma pequena pesquisa junto à nossa comarca, ao Poder Judiciário, para sabermos disso. Não sou eu que estou falando, são os números que contam. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 077/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei número 077/2022. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho. Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como voto a vereadora Celene Almeida. Sim. O projeto de lei número 077/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei número 071, 072, 073 e 075 de 2022, a hora aprovada em segundo turno, serão apreciados também em redação final nessa mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final dos projetos de leis números 071, 072, 073 e 075 de 2022. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Reabertos os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer dos projetos mencionados. Leitura pelo secretário do parecer da redação final do projeto de lei número 071/2022. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer da redação final do projeto de lei número 071/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer da redação final do projeto de lei número 071/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer da redação final do projeto de lei número 071/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer da redação final do projeto de lei número 072/2022. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Em discussão, o parecer da redação final do projeto de lei número 072/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer da redação final do projeto de lei número 072/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer da redação final do projeto de lei número 072/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer da redação final do projeto de lei número 075/2022. Os senhores dispensam a leitura?
Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 075/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 075/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 075/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 073/2022. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 073/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 073/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 073/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.